Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Boa tarde. Estamos aqui para estarmos meditando um pouco na palavra do Senhor. Hoje eu tenho uma palavra para o seu coração. Quero ministrar uma palavra para a sua vida. Uso as redes sociais como um canal de bênção para alcançar as pessoas que têm uma certa dificuldade de ir para a igreja e usam bastante as redes sociais. Então a pregação do Evangelho no intermédio das redes sociais ela é bastante benéfica para esses tipos de objetivo de evangelização, né? O próprio Paulo fala lá na carta aos Romanos, se eu não me engano, no capítulo 9, ele disse que ele se fez tudo para todos, para que de todas as formas ele pudesse alcançar e salvar alguns, né? Então eu particularmente eu não rejeito e não critico esse tipo de evangelização. Lembro também que quando os cristãos começaram a utilizar do primeiro meio de comunicação à distância, depois das cartas, né, foi a rádio. Quando as igrejas, algumas pessoas começaram a usar a rádio para a ministração do evangelho, muitos críticos, pessoas no tempo dos papas, começaram a criticar esse tipo de evangelistas, né? Evangelistas. Também os televangelistas, que são as pessoas que começaram a utilizar das redes de televisão, como o Jim Swag, e outros tantos, né, que começaram a usar o meio de televisão para comunicar o evangelho. Aqui no Brasil a gente tem o pastor Silas Malafaia, né, um dos primeiros a utilizar a rede pública aberta de televisão. Foram muito bombardeados por isso, né? E o texto que eu quero comunicar com vocês, estudar com vocês, se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, o versículo é o 26 ao 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 26 ao 30. Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26 ao 30. Tá. O epígrafo do texto é a ceia do Senhor. Tá. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou e o deu aos seus discípulos, recomendando: tomai, comei, isto é meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue. Este é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos, para a remissão dos pecados. E vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei um novo vinho convosco no reino do meu Pai. Assim, após terem cantado hinos de louvor, saíram para o monte das oliveiras. Glória a Deus. Baseado nesse texto, eu quero aqui expressar um texto para essa mensagem. O tema dela é a ceia do Senhor no cenáculo, baseado no próprio cenário ali do acontecimento do texto, né, do texto áureo. Mateus 26, capítulo 26 ao 30. A ceia do Senhor tinha mais do que apenas um ato memorial a ser estabelecido por ele. Havia neste ato o verdadeiro pensamento de Jesus acerca de sua morte. Por isso, ele tanto deseja cear junto com seus discípulos antes de sua morte. Para que eles pudessem entender o motivo de sua morte, era necessário que o Senhor, de forma simbólica, mostrasse a eles
o que haveria de acontecer. No mais, a ceia do Senhor nos traz 3 lições importantíssimas acerca do pensamento de Jesus em relação ao final de sua vida. Então, a ceia do Senhor, ela é utilizada pela igreja atualmente para expressar o memorial. Na verdade, ela é utilizada como um memorial, mas no verdadeiro sentido do momento, no verdadeiro ato no qual Jesus realizou aquela ceia, ele estava em vista algo muito maior do que apenas um memorial. Para Jesus, não era apenas um ato que seria estabelecido e seria atravessado de nações e nações, gerações e nações, para que eles viessem lembrar do Senhor Jesus Cristo, dos atos de Jesus, da sua morte, da sua crucificação, mas também para que eles pudessem entender o verdadeiro significado da morte do Senhor Jesus Cristo. A ceia do Senhor, ela era como se fosse a última parábola que o Senhor Jesus Cristo estava ali ensinando aos seus discípulos. Uma parábola que não era apenas só de palavras, mas principalmente da atitude do Senhor Jesus Cristo, né? A atitude. E as 3 lições no qual nós aprendemos com Jesus Cristo acerca da sua ceia a primeira, a sua morte como centralidade da nova aliança. Jesus fala a respeito desse acontecimento lá no versículo 26, no capítulo 26, no qual Jesus pega o pão, ele dá graça, ou seja, ele abençoa e quebra o pão em pedaços. Ou seja, Jesus, ele pega o pão, é o primeiro gesto de Jesus. Jesus ali no cenáculo, ele pega o pão, ele abençoa o pão e ele quebra o pão. E o incrível é que ele diz, olha, este é o meu corpo, que é dado por todos vós, né? Que é dado por todos vós. Nenhuma outra mensagem deve ser tão fiel para com Deus senão a mensagem da cruz. Como disse o apóstolo Paulo na sua primeira epístola ao Coríntios, capítulo 2, versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Ou seja, Jesus, ele ao quebrar o pão, ele estava dizendo, olha, este é meu corpo. Ele disse, este é meu corpo, dado por todos vós. Ele quebra o pão, ele não dá o pão inteiro. Ele não, antes de dividir, olha, repare bem, vamos analisar. Antes de ele dividir o pão, ele quebra o pão. Ele não deixou o pão inteiro, ele não deu um pão para cada um. Até porque nós sabemos que naquela época o pão não era igual o pão de padaria que a gente compra hoje, né? Pequenininho que só dá um para cada, não é verdade? Mas era um pão um pouco maior. Então ele tinha que ser dividido para todos presentes ali na mesa. E Jesus, ele pega o pão, ele quebra o pão. A Bíblia é bem clara quando ela diz que ele quebra o pão e diz, este é meu corpo que é dado por todos vós. Então ele significando assim como seria o seu corpo moído, como seria o seu corpo oprimido, como seria o seu corpo martirizado, como seria o seu corpo fragilizado por causa de todos nós. Ele deixou isso bem claro quando ele diz, olha, este é meu corpo que é dado por todos vós, e quebra o pão no meio. Assim ele teria que ser despedaçados, melhor dizendo, ele deveria ser moído, como o próprio profeta Isaías fala no capítulo 53, do versículo, se eu não me engano, do versículo 53, Isaías, o capítulo 53, fala em relação a isso, na seguinte palavra, Isaías, vamos ler Isaías, capítulo 53, diz assim, ó, lá no versículo 3, pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondeu o rosto, foi menosprezado e não demos à sua pessoa importância alguma. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus
ferido e torturado. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos sarados. Então Jesus, ele queria mostrar simplesmente isso em seu ato de pegar o pão e quebrar, de como ele seria oprimido, quanta dor ele sofreria por causa de nossos pecados. Ele quebra o pão e diz: olha, este é meu corpo que é dado por vós. Então, nós sabendo disso, sabendo do que Jesus fez na cruz, de como ele foi quebrado, moído, mutilado por causa de nós tendo a ciência disso, qual é a nossa reação mediante ao que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário? Qual é a nossa resposta ao ato que Jesus fez na cruz do Calvário? Porque automaticamente Jesus, ele se entregou querendo que nós tivéssemos uma resposta positiva acerca do seu ato na cruz. John Stott está certo quando diz: antes que possamos começar a ver a cruz como algo feito para nós, que nos leva à fé e adoração, temos de vê-la como algo feito por nós, que nos leva ao arrependimento. Ou seja, antes de nós olharmos para a cruz e se alegrar: Jesus morreu por nós, Jesus morreu pelos nossos pecados, eu vou aqui adorar Ele, eu tenho fé em Jesus. Antes de nós olharmos para a cruz como algo feito para nós, a gente deve olhar para ela como algo feito por nós. Olha, foi o meu pecado que levou Jesus à cruz, foi por causa de mim, foi o que eu fiz, foi o que eu vou fazer. É porque eu não podia viver uma vida de integridade que Jesus morreu na cruz do Calvário, e por esse motivo eu devo me arrepender e me voltar para a cruz de Cristo, olhar para a cruz de Cristo, focando ela como o ponto de partida para uma nova vida em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Aleluia. Glória a Deus. E com base nisso, a gente tem o primeiro ensinamento que Jesus quer falar acerca da sua morte. Não foram os ensinamentos, nem a vida ou as curas que nos trouxe a vida, mas a sua morte na cruz. Não foram os ensinamentos, não foram as curas, não foram a sua própria vida que nos trouxe salvação, mas o seu ato de se entregar na cruz do Calvário. Amém. Segunda, a nova aliança por seu sangue na cruz. Mateus 26, capítulo 27 ao 28. O cálice representava por Jesus não o sangue que corria em suas veias naquele momento, mas aquele que seria derramado ao ser crucificado. Jesus sabia da importância do derramamento do sangue para o estabelecimento de uma nova aliança com Deus. Neste raciocínio, todos os demais apóstolos também entenderam esse ensinamento feito por Jesus ali na ceia no cenáculo. Uma nova aliança se iniciava pela sua morte. Mateus capítulo 26, versículo 28, este é o meu sangue derramado por vós. Ou seja, no ato de ele pegar o cálice, derramar o vinho, e ele dizer: este é o meu sangue, o novo sangue da nova aliança. Jesus, ele não estava falando do sangue que corria externamente em sua veia, internamente na sua veia, mas o sangue que seria derramado na cruz do Calvário por nós. Ele antecipando que ele deveria derramar o seu sangue por causa de nós, por causa de mim, por causa de você. Um sangue de uma nova aliança estabelecida não mais nas velhas práticas, não mais na fé que davam aos rituais daquela época, aos holocaustos, sacrifícios, mas uma fé baseada no Senhor Jesus Cristo derramando seu sangue na cruz do Calvário. De acordo com a Torá, Deus tinha feito pacto com o povo de Israel, autenticando assim como com sangue sua aliança. Êxodo capítulo 12, versículo 1 ao 7, ali fala sobre a instituição da Páscoa ao sair do Egito. Quando aquele povo sai do Egito, meus irmãos, Deus, antes de ele sair do Egito, Deus, olha, pega um cordeiro,
na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, pega um cordeiro, mata o cordeiro, põe seu sangue sobre os umbrais das portas e da janela, entra para tua casa, porque à meia-noite o anjo da morte passará sobre vós, e a casa que não tiver o sangue do cordeiro, ele entrará e matará os seus primogênitos. Então aquele povo, os hebreus daquela época, fizeram de acordo com a palavra de Moisés e foram livres da morte, foram livres do anjo da morte que haveria de passar naquela noite, no qual matou os primogênitos de todos os egípcios. O que eu quero dizer com isso? A nova aliança foi instituída ali para ele, baseado no sangue do cordeiro, mas esta aliança foi quebrada e teve que ser renovada. Lá no Êxodo capítulo 24, versículo 5 ao 8, a Bíblia diz que no Monte Sinai, Moisés desce e faz uma renovação da aliança, porque eles tinham adorado, quebrado a aliança, adorado o cordeiro feito de bronze, de ouro, no qual o próprio Arão ajudou a fazer. Este seria uma nova aliança à vista que aquele povo não poderia, ninguém poderia ser fiel à antiga aliança, não pelo fato de a aliança ser ruim, mas pelo fato da aliança, ela correspondeu ao caráter de Deus, no qual nós não podemos alcançar sem o próprio Espírito de Deus aperfeiçoando-nos dia após dia. Então Jesus veio ao mundo segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, oferecendo seu corpo como cordeiro, ao qual seria imolado para perdão dos pecados. Jesus ofereceu, João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da terra. Este Cordeiro seria Jesus Cristo. Ele não tiraria o pecado uma vez apenas, como era costume dos rituais, mas de uma vez por toda. Hebreus capítulo 10, versículo 26 a 31, fala sobre o castigo daqueles que desprezam a graça que vem pela fé no sangue do Senhor Jesus Cristo, vertido lá na cruz. Ou seja, assim como o pecado que outrora era cometido pelas pessoas que desprezavam a lei e os mandamentos, eles traziam morte, assim também o pecado que nós cometemos desprezando a cruz de Cristo nos traz um castigo muito pior do que aqueles castigos, que é o juízo eterno, que é a condenação eterna, que é a ira de Deus sobre a nossa vida, a separação de nós com Deus para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Assim, a importância central que Jesus atribuía à sua morte é acentuada pelo fato que ele, na realidade, estava dando instruções no sentido de que sua própria ceia substituísse a celebração anual da Páscoa, pois proferiu palavras de explicação sobre o pão e o vinho, isto é, o meu corpo, isto é, o meu sangue, assim como o chefe de família arameu judaica fazia sobre o alimento pascual. Este é o pão da aflição que os nossos pais comeram quando saíram do Egito. Assim Jesus modelou seus ditos no ritual de interpretação da Páscoa. Jesus estabeleceu assim um novo sentido para a Páscoa, não baseado mais na saída do Egito, da escravidão física, mas da escravidão espiritual que vinha por intermédio de Satanás, utilizando dos pecados humanos para subjugar a humanidade. A necessidade de tomarmos posse de sua morte. Aqui é o ponto que eu mais me identifiquei. Por quê? Porque Jesus, após ele ter tomado o pão repartido, ter colocado o vinho no cálice, ele diz a seguinte frase: tomai e comei, este é meu corpo. Tomai e bebei, este é o meu sangue. O comer e o beber eram e ainda são uma parábola viva de como nós devemos receber a Cristo como nosso Salvador crucificado. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz a seguinte palavra: porquanto não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê,
primeiro do judeu e assim do grego. Ou seja, o ato de Jesus não apenas quebrar o pão, repartir, não apenas colocar o sangue, dizer que era o sangue da nova aliança, mas também dar para os seus discípulos. Ele estava dizendo: olha, assim vocês só vão ter participação no meu ato que eu fiz na cruz. Vocês só terão a graça por intermédio do meu sangue. Vocês só terão a graça por intermédio do meu corpo que foi moído por vós, se vocês receberem e participarem comigo das minhas mesmas aflições, no qual eu padeci ali na cruz. Ou seja, era por isso que os profetas, os discípulos, eles se alegravam por sofrer por Cristo Jesus. Eles se alegravam quando eles eram desprezados, quando eles eram julgados, quando eles eram humilhados por causa da cruz de Cristo, porque eles sentiam no coração o mesmo gozo que estava no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz a seguinte palavra: ora, todos quantos querem viver piedosamente Cristo serão perseguidos. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, diz: contudo, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua graça. Ou seja, da mesma forma que Jesus ele padeceu, ele sofreu por causa de nós, assim nós também devemos se alegrar por sofrer pelo Senhor Jesus Cristo. Então a pergunta que nos traz essa palavra é: o que nós temos feito por causa da cruz do Senhor Jesus? A gente só reconhece ela ou a gente toma posse dela? Porque reconhecer, todos reconhecem o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Se você for perguntar para qualquer outra pessoa, até mesmo de outras religiões, ela reconhece o que o Senhor Jesus fez na cruz, mas ela não toma posse. E o que vai fazer a remissão vir sobre nós não é reconhecer o que Jesus Cristo fez na cruz, é tomar posse daquilo que ele fez. Como é que eu devo tomar posse da nova aliança, no qual vem por intermédio da crucificação do Senhor Jesus Cristo? A partir do momento no qual o próprio Paulo diz: antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ser reprovado. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo, ele declara que não significava nada ele ouvir, não significava nada ele pregar, não significava nada ele saber, se ele não vivesse e não tomasse posse da vida que estava em Cristo Jesus, no qual ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, através da abnegação, através da sujeição, através da submissão, através de fazer a vontade que é estabelecida pelo próprio Cristo em sua palavra, é que nós tomamos posse daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, não apenas com palavras, não apenas com cultos vazios, com palavras vazias, com cânticos vazios, mas com uma vida baseada na vontade de Deus, fazendo não aquilo que agrada aos nossos corações, mas aquilo que agrada à vontade de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 diz a seguinte palavra: apresentai os vossos corpos como sacrifício santo, perfeito e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 12 em diante, 11 em diante diz: amém, glória a Deus. Vamos ler. Diz que não... 2 Coríntios capítulo 6, do 11 ao diante diz: ó irmãos em Corinto, temo falando francamente convosco com o coração aberto. Nosso amor fraternal por vós não está restrito, contudo, em termos de justa retribuição, vos falo como filhos. Abre, pois, também os vossos corações. Jamais vos coloqueis em um jugo desigual com os infiéis, porque que comunhão há entre a luz e as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial?
e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, e que parte tem o infiel com o infiel, porque vós sois o templo do Deus vivente, como ele disse, neles andarei, e entre eles viverei, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Portanto, apartai-vos do meio deles, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei como filho, e vos sereis como pai, assim diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Então a Bíblia é bem clara, requerendo de nós uma atitude em relação à cruz de Cristo. Qual é a nossa atitude? O que temos feito em relação à cruz de Cristo Jesus? É simplesmente fácil a gente ouvirmos a palavra, escutarmos o apelo, o chamado de Cristo a renunciar às nossas vontades, a renunciar ao nosso mundo, a nossa vida, e fazer a sua vontade, e simplesmente virarmos as costas, e simplesmente não darmos realmente ouvidos à palavra do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Conclusão: essas são ações e palavras tremendamente significativas, e pena que por estarmos tão familiarizados com elas, que tendem a perder o seu impacto, pois lançam inundações de luz sobre a visão que o próprio Jesus tinha a respeito da sua morte, através do que fez com o pão e com o vinho, e mediante o que disse a respeito desses elementos. Ele estava dramatizando visivelmente sua morte antes que acontecesse, e dando a sua própria autorizada explicação acerca do seu significado e propósito. A evidência é clara e irrefutável. A ceia do Senhor, que foi instituída por Jesus, e que é o único ato comemorativo autorizado por ele, não dramatiza nem seu nascimento, nem a sua vida, nem suas palavras, nem suas obras, mas somente a sua morte. Nada poderia indicar mais claramente a significação central que Jesus atribuía à sua morte. Era por sua morte que ele desejava, acima de tudo, ser lembrado. Portanto, é seguro dizer que não há cristianismo sem a cruz. Se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião ela é vã. Aleluia. Então esta é a palavra de Deus, mais um estudo, né, para as nossas vidas. Espero que vocês tenham entendido. Brevemente nós estaremos postando uma nova mensagem falando sobre Jesus no Monte das Oliveiras. Jesus no Monte das Oliveiras. Vai ser bênção. Glória a Deus.